Olá, amigos do canal do Criador, parceiros aí de pecuária, parceiros do dia a dia do campo. Estamos eu aqui, Rafael Moreira, com o Silon Sá, para falarmos de ATF novamente, falarmos de reprodução e como que a gente discute nesse caminho e ter os melhores índices para reprodução e ter eficiência. O bezerro está valorizado, a arroba valorizada, temos que produzir mais. E sempre quando a gente fala de IATF, né? Especificamente, nós temos que pensar a reprodução, mas sempre quando a gente fala de IATF, a gente fala, e qual que é o resultado? Qual que é a média? O que eu vou atingir? Né? E esses são dados muito importantes, mas na verdade a gente tem que saber alguns detalhes. Nós da Zoetis trabalhamos junto com o Grupo Gerar, e ao longo dos anos existe uma consistência, são 8 milhões de dados, e se atinge uma média de produção, ou uma média de prenhez, de 52%, 52,3%. Né? E esses dados vêm consistentemente evoluindo, porque a técnica, a pesquisa vem evoluindo. Mas como no programa anterior nós dissemos, existe um caminhão de coisas para fazer, porque não chegamos no limite, a gente pode avançar. E é por aí, né, Silon? Como que a IATF, como esse resultado, a gente pode avançar nisso? É muito nítido, né, que nós temos um espaço grande para evoluir. Se nós olharmos dentro de uma fazenda, né, toda fazenda que faz IATF sabe que tem lotes que têm resultados melhores, lotes que têm resultados piores, né? Na média, ela vai ter ali os seus 50%, 52%, mas sempre tem aquele lote que surpreende, 60%, 65%, às vezes até 70%, né? Isso é uma informação muito importante, isso está nos dizendo que naquele lote várias coisas deram certo, né? Tudo aconteceu de forma muito adequada, e o resultado foi melhor. Então a pergunta que o produtor tem que se fazer é: o que eu tenho que fazer para que mais lotes meus tenham resultados superiores, né? E aí, consequentemente, eu aumente a minha média. Tá? Então, dentro de uma fazenda, utilizando a mesma genética, o mesmo inseminador, a mesma nutrição, né? O que normalmente tem de diferente entre os lotes que têm resultados superiores ou inferiores? Geralmente é a condição corporal das vacas, né? Então aqueles lotes que a gente sabe que as vacas parem com melhor condição corporal têm melhores resultados, né? E isso veio porque ela desmamou na estação anterior com uma condição corporal melhor também, né? E isso tem um efeito para o resto da vida reprodutiva toda delas, tá? Então essa é uma primeira dica aí para os produtores olharem para esses lotes que têm resultados melhores, entenderem o que aconteceu lá e tentarem expandir. Agora, uma coisa interessante, né, Rafa? Nós já temos, inclusive, bastante fazenda na base de dados do Gerar, que tem uma média da fazenda bastante superior, né? Fazendas com média de 65%, 70% de prenhez. Rafa, fala um pouco aí pra gente dessas fazendas. Pois é, né, Silon? O Gerar, das mais de 1.500 fazendas estudadas, nós dividimos também os tercis entre as fazendas. Então tem a média do Gerar é 52%, 52,3%, consistentemente, mas varia entre fazendas. E tudo tem a sua situação de cada fazenda. Tem fazenda começando ou com algumas condições muito adversas que chegam a 40% de taxa de prenhez, que às vezes não é ruim, né? Dependendo da situação, mas tem fazenda chegando aos seus 70% de taxa de prenhez e que está fazendo as coisas mais corretas ou trabalhando mais tecnicamente. É óbvio que você tem a variação entre novilhas, primíparas e multíparas, mas na média, no final de tudo, o que vai ter de prenhez e deixar de bezerro da fazenda está com uma taxa alta. E quais são essas ferramentas? Ou seja, o que esse pessoal está fazendo de legal que está produzindo mais, né? É isso aí. Bom, Rafa, se a gente pudesse resumir em duas coisas, né? Primeira delas, essas fazendas todas contam com a assistência de um técnico capacitado, um técnico diferenciado, não apenas para executar o serviço da inseminação, né? Esses técnicos realmente fazem parte do dia a dia das fazendas, né? Eles participam do planejamento estratégico dessas fazendas, eles participam das tomadas de decisão, né? Essas fazendas têm metas de taxa de prenhez e eles planejam junto para chegar nesses resultados, né? O segundo ponto, que ele é bastante abrangente, essas fazendas são muito atentas aos detalhes. Então, assim, nós sabemos que qualidade do sêmen, touro, inseminador,
né? Condição corporal, que tem a ver com a nutrição, todos esses são fatores importantes que influenciam nos resultados da IATF, né? Própria ordem de aparição que você comentou, primíparas, multíparas. Então, essas fazendas controlam muito bem cada um desses fatores, né? Obviamente que o papel desse técnico é extremamente importante, tá? Por isso que eu comentei, pessoal, o técnico nessas fazendas melhores, ele não vai lá só para executar o trabalho, termina e vai embora, né? Eles têm um planejamento, eles atuam muito antes da estação, definindo o que nós vamos fazer, quais são as categorias que eu tenho, quais são as melhores estratégias para cada uma dessas categorias, né? E aí, dentro desse assunto, Rafa, tem muito a importância do protocolo, né? Fala um pouco aqui para a gente de protocolo, né? A gente sabe que um protocolo só, talvez não usar um tipo de protocolo para todo mundo, talvez não seja a melhor estratégia, né? E essas fazendas tomam muito cuidado com relação a esse ponto também. Sim. E quando fala em ATF, qual o resultado e qual o protocolo que você usa, né? Sempre tem essa pergunta que entra nos protocolos. Mas o protocolo importante dele é a consistência, o que ele entrega, e o que deixa, como você executa. No outro programa eu até falei, tem muita invenção de moda às vezes, né? Que usa e daí dá errado e o pecuarista fica, ou até o veterinário mesmo, fica desacreditado da técnica. E não é por aí. No geral, existe o estudo da consistência do protocolo, o que realmente dá certo. E aí é o protocolo de cada categoria que traz esse resultado melhor. Então, por exemplo, a Tempus e essa consistência do Gerar vem trazendo, por exemplo, o protocolo de 9 dias, que esse protocolo tem mostrado uma melhor consistência e trazido uma segurança, então você tem uma previsibilidade da taxa de prenhez. Porque você espera 50%, todas as condições que você falou, você espera 50%, chegar lá e dar abaixo disso, muitas vezes abaixo disso. Então, é a segurança e o quanto você estuda desses protocolos. Atualmente, nós também olhamos os protocolos de primíparas. O que a gente pode fazer para melhorar a condição dessas primíparas? Às vezes não no protocolo, em outros processos, mas o que a gente pode fazer? E agora, muito discutidos são os protocolos das novilhas, né? Tanto a indução quanto o protocolo de aplicação de IATF nessas novilhas. Então, o importante do protocolo é que ele seja fácil de fazer na fazenda, né? Tenha consistência do manejo, mas que ele tenha confiabilidade, tenha consistência dos dados. E não invenção de moda, vou inverter tal coisa. Cuidado, porque no nosso caso, e que se estuda com os técnicos do Gerar, é a consistência, o que realmente vem tendo consistência, e daí ter essa indicação para chegar no resultado final. Né? Perfeito. Como que a gente faz isso daí? Só que o protocolo ajuda para as categorias, mas tem mais ferramenta, né, Ocilon? Tem mais ações para fazer, né? Tem mais coisa, eu vou comentar, Rafa, mas durante a sua resposta eu me lembrei, né, de uma outra coisa dessas fazendas melhores, né? Essas fazendas que têm resultados melhores, elas têm muito essa questão que o Rafael comentou da baixa variabilidade de resultados, né? Então, fazendas que têm resultado médio de 48%, 50%, 52%, elas têm uma variação grande, tem lotes de 60 e lotes de 40, como eu mencionei. As fazendas melhores, que têm um índice médio, né, uma taxa de prenhez média aí de 60%, 65%, a variação é muito pequena. Né? Os lotes geralmente vão ter ali prenhez entre 68, 63, 60. Eles não têm muitos lotes com prenhez ruim, né? Então, eles buscam muito essa consistência e eles obtêm essa baixa variabilidade de resultado, que está muito relacionado ao protocolo. E, além disso, agora respondendo, né, a sua questão, essas fazendas elas têm muito forte uma cultura de buscar maximizar os resultados na primeira inseminação. Né? Hoje a gente sabe que nós podemos ressincronizar as vacas 2, 3 até 4 vezes, né? Mas essas fazendas elas prezam muito para terem um resultado excelente na primeira inseminação. Porque se muitas vacas emprenham na primeira inseminação, sobram poucas para você trabalhar depois, né? O que elas utilizam, pessoal? Várias estratégias, né? Uma que elas não abrem mão mais, vacinação do rebanho contra doenças reprodutivas, Rafa. As fazendas estão muito conscientes de que a IATF é um investimento grande que você tem que fazer, né? Você vai colher os frutos daqui 17 meses, né? Na melhor das hipóteses, quando desmamar os bezerros. Então você não pode dar chance
ao azar, né? Tem que garantir que aquela prenhez que foi realizada venha até o final, né? E a vaca coloque o bezerro no chão. Então, prevenir doenças reprodutivas é a primeira coisa que elas fazem. E aí tem algumas outras estratégias que nós trabalhamos. Então, por exemplo, a suplementação com MGA pós-IATF, né? É uma estratégia que tem entregue aí em torno de 7 pontos percentuais de incremento na média, né? É um investimento aí em torno de pouco menos de R$2 por vaca, né? E as fazendas que fazem reportam retornos aí de até R$80 por vaca. Então é mais ou menos, para cada R$1 investido, voltam 40, né? Impressionante. Própria vacina, ela tem um custo aí em torno de R$9, R$10, né? Dependendo da região, obviamente. Mas o que ela entrega mais de prenhez, né? Diminuindo perdas de gestação, aumentando a taxa de partos, ela dá aí mais ou menos uma taxa de mais ou menos R$1, para cada R$1 investido, retornam 10, né? Impressionante. Além de diminuir descarte, um monte de outros benefícios indiretos, né, que ela traz. A gente tem trabalhado muito também com a indicação de uma segunda dose de Lutalize no protocolo, Rafa, né? Essas fazendas estão adotando. Essa talvez foi uma das primeiras aí que o pessoal passou a adotar mais massivamente, né? Apesar de ainda ser um conceito novo, mas também muito interessante. Para vacas com menor score de condição corporal ajuda bastante, tá? E o retorno é em torno de, para cada R$1 investido, R$22 de retorno, também é uma coisa impressionante, né? E por fim, esse é um conceito mais novo que nós estamos trazendo, né, para essa estação de monta, que é a vermifugação de vacas com o Sidectin, né? Então, nós fizemos diversos estudos, o objetivo era estudar, né, como que essas vacas melhor vermifugadas se comportam em termos de reprodução, os resultados foram surpreendentes, também melhorando aí de 5, 6 pontos percentuais na taxa de prenhez, né, na IATF. Então, um investimento em torno de R$3,20 por vaca, também dependendo da região, mas que dá aí uma taxa de retorno também de 1 para 17, né, justamente por esse aumento na taxa de prenhez. Então é isso, Rafael, eu acho que nesse momento tão especial que nós estamos vivendo, né, qualquer 0,1, 0,2 de taxa de preço que a gente incrementa já é muito dinheiro no bolso do produtor, né? E essas fazendas estão fazendo isso, estão fazendo o arroz com feijão básico, a nutrição, a assistência técnica muito bem feita e usando também essas ferramentas aí que não incrementam só 0,1, 0,2, mas incrementam 5, 6, às vezes até mais, né, pontos percentuais na taxa de prenhez. Qualquer bezerro a mais conta, né? Nossa Senhora. Qualquer não, um bezerro a mais, isso sempre conta e ajuda. E o interessante, Silon, é que a sanidade, né, com a desparasitação, com a vermifugação e o manejo, que nós vamos falar nos próximos programas, a vacinação, que a gente sempre trouxe os exames, tudo, a gente sabe que isso influencia, mas hoje nós temos dados e comprovações e até, além dos trabalhos técnicos que comprovam, as Zoetis têm uma ferramenta que mostra essa lucratividade, essa diferença de ganho, investimento e ganho, né? Exatamente, né? Nós estamos trazendo esse ano também a ferramenta Gestar, né? Que é a sigla de gestão da estação reprodutiva. E esses números que eu falei, né? Aqui você consegue simular lá. Então você coloca, né, os seus custos, o preço do bezerro e tudo mais, e a gente consegue fazer essa conta totalmente voltada para a parte financeira, né? Porque é como você falou, nós temos muitos dados de pesquisa, muitos dados práticos mostrando resultados zootécnicos, né? A gente precisa transformar isso em dinheiro, em números, né? E exatamente isso que nós estamos trazendo. Então, se alguém tiver interesse de conhecer a ferramenta, procure um técnico das Zoetis no campo, né? Que vai ser um grande prazer a gente sentar e discutir aí os dados da sua propriedade. É isso aí. E esse é o objetivo desse programa e dos próximos assuntos que nós vamos trazer. Ou seja, ter consistência de resultado, não ter aventura, ou seja, protocolos seguros, conhecimento e ferramentas que ajudem visualmente, matematicamente, a tomar a decisão. E não ser uma aventura e aí ter uma surpresa no final. Ter consistência porque o momento é favorável, o preço do bezerro está
atrativo e tem como ganhar dinheiro nesse sistema agora e a gente tem como aproveitar. Então, consistência, entrega de resultado e ferramenta para tomada de decisão. Até o próximo programa, a gente vai entrar em detalhes como produzir mais. Um abraço. Até lá, pessoal.